Meu marido disse que o jantar foi cancelado, mas o que vi quando cheguei me destruiu. Meu nome é Sabrina Mendes, tenho 34 anos e sou professora de literatura no Colégio Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Se alguém me dissesse que minha vida mudaria completamente em uma sexta-feira qualquer de março, eu riria. Afinal, minha rotina era previsível como as páginas de Machado de Assis que eu ensinava todos os dias, conhecida, confortável e aparentemente eterna. Naquela tarde, estava corrigindo as últimas redações sobre Dom Casmurro quando meu celular vibrou. Era Marcos. Oi, amor. O jantar foi cancelado. Vou ficar até mais tarde no escritório. Tenho uns relatórios que não podem esperar até segunda. A voz dele soava apressada, quase irritada. Não me espera acordada, ok? Guardei o telefone na bolsa com uma pontada estranha no peito. Marcos sempre falava devagar, pausadamente. Era uma das coisas que me atraíam nele quando nos conhecemos há 8 anos, na formatura da minha irmã. Ele mastigava cada palavra como quem saboreia um vinho caro. Mas naquela ligação, as palavras tinham saído atropeladas, como se ele estivesse correndo. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação incômoda. Estresse do trabalho, pensei. A empresa de logística onde ele trabalhava andava passando por reestruturação, e Marcos chegava em casa cada vez mais tenso, cada vez mais distante. Terminei de arrumar minhas coisas e decidi aproveitar a noite livre para visitar minha mãe. Ela havia me pedido para levar uns bolos de cenoura que eu fizera no domingo, sua paixão secreta que ela nunca admitia na frente das amigas da igreja. A casa da Dona Sônia ficava no bairro Lourdes, um trajeto que me permitia passar pela Savassi. Enquanto dirigia meu Civic pelas ruas movimentadas, minha mente vagava entre as correções pendentes e a sensação estranha que a ligação de Marcos havia deixado. Era como se uma nota desafinada tivesse soado numa sinfonia familiar. Minha mãe me recebeu com seu sorriso acolhedor de sempre, os cabelos grisalhos impecavelmente arrumados mesmo em casa. Que surpresa boa, filha! Pensei que você estaria no jantar com o Marcos e os amigos dele. Expliquei sobre o cancelamento enquanto ela preparava o café, movendo-se pela cozinha com a graça de quem conhece cada gaveta, cada canto. Seus olhos castanhos, iguais aos meus, me observavam com aquela atenção maternal que sempre me fazia sentir como uma criança sendo analisada. Ele anda diferente ultimamente, murmurei sem pensar, mexendo distraída no açúcar. Diferente como? Dona Sônia sentou-se ao meu lado, suas mãos calejadas pousando sobre as minhas. Não sei explicar. Distante, como se estivesse sempre pensando em outro lugar. Ela assentiu devagar, mas não disse nada. Minha mãe tinha o dom de ouvir os silêncios, de entender as palavras que não eram ditas. Era uma sabedoria que eu invejava. Ficamos conversando por quase 2 horas sobre trabalho, sobre as travessuras dos alunos, sobre a receita dos bolos. Quando me despedi, já eram quase 9 da noite. O trajeto de volta seria curto, mas algo me fez desviar o caminho. Por impulso, ou talvez por uma intuição que eu não queria admitir, dirigi até o restaurante Vindouro, na região da Pampulha. Era lá que Marcos disse que seria o jantar com os colegas da empresa. Só para confirmar, disse a mim mesma. Só para ter certeza de que realmente havia sido cancelado. O estacionamento estava cheio, o que já me pareceu estranho para um evento cancelado. Aproximei-me da janela do fundo do restaurante, onde havia uma vista para o salão principal. O que vi me fez cambalear. Marcos estava lá, sorrindo daquela forma que eu não via há meses. Suas mãos, que ultimamente mal tocavam as minhas, seguravam delicadamente os dedos de uma mulher loira, elegante, vestindo um blazer azul marinho que eu nunca poderia apagar. Ela ria baixinho de algo que ele sussurrava em seu ouvido, e no rosto do meu marido havia uma intimidade, uma cumplicidade que me cortou como uma lâmina. Senti meu estômago gelar. As pernas tremeram tanto que precisei me apoiar no muro. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. Não eram apenas 2 colegas de trabalho jantando. A forma como ele acariciava o dorso da mão dela, como se inclinava para mais perto, como sorria, era a mesma intimidade que ele tinha comigo nos primeiros anos do nosso casamento. A mesma que havia desaparecido gradualmente sem que eu percebesse quando. Afastei-me da janela cambaleando, o coração batendo tão forte que eu temia que fosse explodir. Entrei no carro com mãos trêmulas e dirigi para casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão. Quando cheguei ao nosso apartamento na região Centro-Sul,
Tudo estava exatamente como eu havia deixado. As almofadas arrumadas no sofá, o livro que eu estava lendo sobre a mesinha de centro, a xícara de café da manhã lavada no escorredor. Tudo normal. Tudo mentira. Sentei na cama que dividíamos há 8 anos e finalmente permiti que as lágrimas caíssem livremente. Não era apenas a imagem deles dois que me destruía. Era a mentira. Era a naturalidade com que Marcos havia mentido para mim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E no fundo do meu coração, uma voz sussurrava uma pergunta que eu não tinha coragem de responder. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Não dormi naquela noite. Fiquei deitada, fingindo estar adormecida quando Marcos chegou às 2 da madrugada. Senti o colchão afundar do seu lado. Escutei sua respiração se acomodar no ritmo do sono, e uma raiva silenciosa queimou em meu peito como brasa. Como ele conseguia dormir tão tranquilamente depois de me mentir com tanta naturalidade? No sábado pela manhã, agi como se nada tivesse acontecido. Preparei café, torradas com geleia de morango, a preferida dele. Marcos apareceu na cozinha já arrumado, com aquele perfume que eu tanto amava e que agora me fazia sentir náuseas. Como foi ontem à noite? Perguntei, mexendo o açúcar no meu café com mais força do que o necessário. Trabalhei até tarde mesmo. Que sono. Ele beijou meu rosto distraidamente, como quem cumpre um protocolo. E você? Foi na sua mãe? A mentira saiu tão fácil dos lábios dele que me perguntei quantas outras eu havia engolido sem questionar. Assenti, estudando suas feições. Marcos sempre fora bonito, cabelos castanhos sempre bem cortados, olhos verdes que brilhavam quando sorria, ombros largos que me faziam sentir protegida. Mas naquela manhã, era como se eu olhasse para um estranho. Ele saiu para jogar futebol com os amigos, como todo sábado. Assim que a porta se fechou, liguei para minha melhor amiga, Carla. Preciso de você, disse assim que ela atendeu. E pode vir aqui? Carla chegou em 40 minutos com uma sacola de pães de açúcar da padaria do bairro e aquele olhar preocupado que só as amigas verdadeiras conseguem ter. Conhecíamos uma desde a faculdade de letras, e ela era uma das poucas pessoas que conhecia todos os meus medos e inseguranças. Contei tudo, cada detalhe da cena no restaurante, cada sensação, cada lágrima. Carla me ouviu em silêncio, segurando minha mão sobre a mesa da cozinha. Sabrina, você tem certeza do que viu? Perguntou gentilmente. Absoluta. A palavra saiu mais firme do que eu esperava. E o que você quer fazer? Era a pergunta que eu temia, porque a resposta honesta era: eu não sabia. Parte de mim queria confrontar Marcos imediatamente, gritar, chorar, exigir explicações, mas outra parte, maior e mais assustada, queria fingir que nada havia acontecido. Talvez fosse só uma amizade. Talvez eu tivesse interpretado errado. Preciso saber quem ela é, murmurei. Carla assentiu. Ela trabalhava em marketing digital e tinha uma habilidade impressionante para encontrar informações na internet. Em meia hora, usando apenas a descrição física da mulher e o nome da empresa de Marcos, descobrimos sua identidade. Letícia Fagundes, 29 anos, advogada. Carla leu em voz alta, mostrando o perfil do LinkedIn no tablet. Formada pela UFMG. Especialização em Direito Empresarial. Entrou na Vitallog há 3 meses. 3 meses. Exatamente quando Marcos começou a ficar diferente. Passei o resto do fim de semana num estado de torpor emocional. Cozinhava, limpava, corrigia provas, tudo no automático. Marcos estava carinhoso demais, atencioso demais, como se tentasse compensar algo. Cada gesto dele me machucava mais. Na segunda-feira, cheguei na escola mais cedo do que o normal. Precisava manter a mente ocupada. Enquanto preparava a aula sobre o cortiço, não conseguia parar de pensar nas palavras de Aloísio Azevedo sobre as paixões humanas, sobre como o desejo podia destruir vidas inteiras. Durante o recreio, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Professora Sabrina, sou Júlia, mãe do Pedro, seu aluno. Meu marido trabalha na Vitallog e me disse que viu seu esposo algumas vezes com uma colega. Achei que deveria saber. Podemos conversar? Meu sangue gelou. Não estava sozinha na minha suspeita. Outras pessoas haviam notado. A humilhação queimou em minhas bochechas como fogo. Respondi marcando um café na tarde seguinte. Júlia era uma mulher elegante, de uns 40 anos, com aquele ar de quem já passou por muita coisa na vida. Nos encontramos numa cafeteria discreta no bairro Serra,
longe das vistas curiosas do centro da cidade. "Eu não queria me meter", ela disse, mexendo nervosamente na xícara de cappuccino. "Mas se fosse comigo, gostaria que alguém me contasse." Ela me confirmou o que eu já suspeitava. Marcos e Letícia haviam sido vistos juntos várias vezes, não apenas no restaurante, no estacionamento da empresa, em um bar próximo, sempre numa intimidade que ia além do profissional. "Há mais uma coisa." Júlia hesitou. "Meu marido disse que andam correndo boatos sobre irregularidades na empresa, contratos suspeitos, licitações questionáveis, e o nome do Marcos tem aparecido nessas conversas. Senti como se alguém tivesse me socado no estômago. Não era apenas uma traição amorosa. Era muito pior. Voltei para casa naquela tarde com mais perguntas do que respostas. Quem era realmente o homem com quem eu dividia a cama há 8 anos? E até onde eu estava disposta a ir para descobrir a verdade? Quando Marcos chegou em casa, trouxe flores. Margaridas brancas, minhas preferidas. Ele não trazia flores há mais de 1 ano. "Para a mulher mais linda de Belo Horizonte", disse, beijando minha testa. Sorri, mas por dentro, algo se quebrou definitivamente. Porque agora eu entendia. Culpados trazem flores. As flores de Marcos murcharam em 3 dias. Eu as observava no vaso da sala, suas pétalas brancas amarelando nas bordas, e via nelas o reflexo do meu casamento, algo que já estava morto, mas que eu insistia em manter vivo por pura teimosia. Naquela semana, tornei-me uma detetive da minha própria vida. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava, como Marcos protegia o celular, virando-o para baixo sempre que chegava perto, como suas roupas voltavam com um perfume diferente às sextas-feiras, como ele falava ao telefone em voz baixa, trancado no banheiro. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Marcos esqueceu o notebook aberto na mesa da cozinha quando saiu correndo para uma reunião emergencial. Fiquei olhando para aquela tela acesa por longos minutos, lutando comigo mesma. Mexer nas coisas dele significaria cruzar uma linha que eu nunca havia cruzado antes. Mas as margaridas murchas na sala me lembravam que talvez essa linha já tivesse sido cruzada por ele há muito tempo. Aproximei-me com o coração disparado. O e-mail corporativo estava aberto e, sem querer, vi uma conversa que me gelou o sangue. Não era apenas sobre Letícia. Era sobre contratos fraudulentos, notas fiscais falsas, um esquema de corrupção que envolvia a empresa inteira. Os documentos da licitação do hospital precisam ser alterados antes da auditoria. A Letícia vai cuidar da parte jurídica, mas preciso que você garanta que os números batam. Não podemos nos dar ao luxo de perder esse contrato. Meus dedos tremiam enquanto eu escrolava as mensagens. Marcos não era apenas um gerente cumprindo ordens. Ele era peça central em um esquema que desviava dinheiro público de hospitais. Dinheiro que deveria salvar vidas. Senti náuseas. O homem que dormia ao meu lado, que me beijava todas as manhãs, estava roubando recursos da saúde pública. E Letícia não era apenas sua amante, era sua cúmplice. Copiei alguns e-mails importantes para meu próprio celular, as mãos tremendo tanto que quase derrubei o notebook. Quando ouvi o barulho da chave na fechadura, fechei tudo rapidamente e fingi estar lavando a louça. "Oi, amor, esqueci o computador", Marcos disse, passando por mim com pressa. "Que cheiro bom! O que você está fazendo para o jantar?" Sua normalidade me assombrava. Como ele conseguia ser tão natural depois de tudo que eu havia lido? "Só um risoto", murmurei, sem conseguir olhar em seus olhos. Naquela noite, não consegui comer. Marcos estava especialmente conversativo, contando histórias do trabalho que agora eu sabia serem mentiras. Cada palavra dele me fazia sentir como se eu fosse cúmplice por omissão. Depois que ele dormiu, liguei para Carla. "Preciso te ver amanhã. É urgente." Na sexta-feira, encontramos numa praça no Mangabeiras, longe de qualquer lugar onde pudéssemos ser reconhecidas. Mostrei a Carla os prints dos e-mails que havia fotografado. Ela leu em silêncio, o rosto empalidecendo a cada linha. "Sabrina, isso é muito sério. Isso não é só traição conjugal. É crime contra a administração pública. Eu sei. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Não sei o que fazer. Você precisa denunciar. Ele é meu marido, Carla. Ele é um criminoso, Sabrina." As palavras dela me atingiram como um tapa, porque era verdade. Por mais que doesse admitir, o homem que eu amava há 8 anos era um criminoso. E se eu estiver errada? E se houver uma explicação? Carla me olhou com aquela paciência infinita que só as amigas verdadeiras têm.
Então você pergunta para ele, diretamente. Voltei para casa com uma decisão tomada. Confrontaria Marcos naquela mesma noite. Mas quando cheguei, ele estava arrumando uma mala. Vou viajar para São Paulo amanhã cedo, disse sem levantar os olhos. Reuniões importantes. Volto domingo à noite. No fim de semana? Você sabe como é, né? Trabalho não tem horário. Mais mentiras. Meu estômago se revirou. Naquela noite, Marcos foi carinhoso demais de novo. Me abraçou na cama, sussurrou palavras doces no meu ouvido, fez amor comigo com uma intensidade que não demonstrava há meses. Mas enquanto ele dormia em meus braços, tudo o que eu conseguia pensar era nas crianças doentes que poderiam não receber tratamento por causa do dinheiro que ele estava roubando. Pela manhã, despedi-me dele na porta como sempre fazia. Beijo no rosto, desejo de boa viagem, promessa de que estaria esperando quando ele voltasse. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, eu sabia que quando ele voltasse, tudo teria mudado, porque tinha tomado uma decisão na madrugada, enquanto ouvia sua respiração tranquila, de quem dormia sem peso na consciência. Eu não poderia mais fingir que não sabia. Não poderia mais ser cúmplice silenciosa de seus crimes. Não importava o quanto isso fosse me destruir. A verdade precisava vir à tona, e eu seria quem a trouxe. O sábado passou numa lentidão torturante. Cada hora que se arrastava me dava mais tempo para pensar, para duvidar, para sentir o peso da decisão que havia tomado. Visitei minha mãe na tentativa de encontrar algum consolo, mas nem mesmo sua companhia conseguiu acalmar a tempestade que rugia dentro de mim. Você está diferente, filha, Dona Sônia observou, enquanto tomávamos café na varanda. Parece que carrega o mundo nas costas. Quase contei tudo ali mesmo. Quase desabei no colo dela como quando era criança, e o mundo parecia grande demais para mim. Mas algumas batalhas precisam ser travadas sozinha. Só cansaço do trabalho, mãe. Ela me olhou com aquela sabedoria silenciosa que só as mães possuem, mas não insistiu. Apenas segurou minha mão por um longo momento, e de alguma forma, senti que ela sabia que eu precisava de forças para algo muito maior do que problemas escolares. No domingo de manhã, recebi uma mensagem inesperada de Marcos. Reunião cancelada. Chegando mais cedo. Te amo. Meu coração disparou. Não estava preparada para enfrentá-lo ainda. Precisava de mais tempo, mais coragem. Mas o destino havia decidido por mim. Passei as horas seguintes ensaiando o que diria, caminhando pela casa como um fantasma. Organizei mentalmente cada palavra, cada evidência. Mas quando ouvi a chave girando na fechadura às 4 da tarde, toda a minha preparação desmoronou. Oi, amor. Marcos entrou com aquele sorriso que um dia me fazia derreter. Que saudade. Ele me abraçou e, por um momento terrível, quase me deixei levar pela familiaridade daquele gesto. Quase fingi que nada havia mudado. Mas quando fechei os olhos, vi as crianças doentes cujos tratamentos eram pagos com o dinheiro que ele roubava. Marcos, precisamos conversar. Algo no meu tom deve ter o alertado, porque seu sorriso vacilou. Claro, deixa eu só tomar um banho e... Agora. Ele parou no meio da sala, a mala ainda na mão. Pela primeira vez em semanas, me olhou realmente, como se estivesse me vendo de verdade. Tá tudo bem? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Sei da Letícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que o rosto dele mudou, as defesas se erguendo, a máscara do marido carinhoso sendo substituída por algo mais duro, mais calculista. Do que você está falando? Vi vocês juntos no Vindouro na sexta passada, quando o jantar supostamente havia sido cancelado. Marcos colocou a mala no chão devagar, como se ganhasse tempo para pensar. Quando se virou para mim, havia uma frieza em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. A Sabrina, você está tirando conclusões precipitadas. Não é só sobre a traição, Marcos. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É sobre os contratos fraudulentos, as licitações irregulares, o dinheiro desviado dos hospitais. Desta vez, o silêncio foi diferente. Mortal. Você mexeu nas minhas coisas. Não era uma pergunta. Era uma acusação gelada. Você deixou o notebook aberto. Você não tinha direito. Direito! A palavra explodiu de mim com uma força que me surpreendeu. Você está falando de direito? Você que mente para mim há meses? Que rouba dinheiro da saúde pública? Que trai nosso casamento e nossa família? Marcos passou a mão pelos cabelos. Um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava encurralado.
Não é tão simples assim, Sabrina. Você não entende como funciona o mundo corporativo. Todo mundo faz isso. Todo mundo não justifica nada. Eu faço isso por nós, por nossa família. Você acha que nosso padrão de vida vem de onde? Do meu salário de gerente? A confissão me atingiu como um soco. Ele estava admitindo. Depois de anos vivendo uma mentira, ele estava finalmente admitindo. E a Letícia? Ela também é. Por nós? Marcos fechou os olhos, derrotado. Começou como trabalho. Ela entrou na empresa para ajudar com a parte jurídica dos contratos. Mas vocês se envolveram. Não queria que acontecesse. Ela é diferente. Entende meu trabalho. Entende a pressão. E eu não entendo. Você é muito pura, Sabrina. Muito ingênua. Nunca entenderia o que preciso fazer para nos manter estáveis. A palavra ingênua me queimou mais do que qualquer confissão de amor por outra mulher. Porque agora eu entendia que não era apenas sobre traição ou corrupção. Era sobre como ele me via. Como sempre me viu. Então é isso? Sou muito ingênua para entender que meu marido é um criminoso? Não sou criminoso. Sou um homem fazendo o que precisa ser feito. Roubando dinheiro de hospitais. Crianças morrem, Marcos. Pessoas morrem porque recursos que deveriam salvá-las estão no nosso banco. Pela primeira vez, vi algo quebrar no rosto dele. Uma fissura na armadura de justificativas. Você vai me denunciar? Perguntou baixinho. A pergunta pairou no ar entre nós como uma bomba prestes a explodir. Era o momento decisivo, o ponto de não retorno. Olhei para o homem que eu amara por 8 anos e vi um estranho, alguém que eu nunca conhecera realmente. Não vou te denunciar, Marcos, disse finalmente. Vi o alívio inundar seu rosto, mas também não vou mais fingir que não sei, e não vou mais ser cúmplice do seu silêncio. O alívio morreu em seus olhos, substituído pelo medo. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Marcos e eu vivíamos na mesma casa como 2 fantasmas, compartilhando o mesmo espaço, mas habitando mundos completamente diferentes. Ele tentava agir normalmente, como se nossa conversa nunca tivesse acontecido, mas eu via o medo em seus olhos sempre que nossos olhares se cruzavam. Na quarta-feira, ele chegou em casa mais cedo que o normal, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sabrina, precisamos conversar de novo. Sentamos na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas vezes compartilhamos sonhos e planos para o futuro. Agora, parecia um tribunal. A empresa está sendo investigada, disse ele, a voz mais baixa que um sussurro. Auditoria interna. Alguém vazou informações. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. E o que isso tem a ver comigo? Eles vão descobrir tudo, Sabrina. Os contratos, as irregularidades, tudo. Ele parou, me estudando com aqueles olhos verdes que um dia me faziam sentir amada. Preciso que você seja meu álibi. Preciso que confirme que estive em casa em certas datas, que você me viu trabalhando em casa, que você quer que eu minta para encobrir seus crimes. Quero que você proteja a nossa família. Que família, Marcos? A explosão saiu antes que eu pudesse controlar. Que família é essa construída sobre mentiras e dinheiro roubado? Que família é essa onde o marido trai a esposa e depois pede para ela ser cúmplice de seus crimes? Ele recuou como se eu o tivesse esbofeteado. Sabrina, por favor, se eu for preso, se você for preso, será porque merece. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da parede. Marcos me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Você mudou? Disse finalmente. Não. Eu apenas parei de fingir ser quem você queria que eu fosse. Naquela noite, fiz minha mala. Marcos assistiu do batente da porta do quarto, como se estivesse vendo sua vida desmoronar em câmera lenta. Para onde você vai? Para a casa da minha mãe, até decidir o que fazer da minha vida. E nós? Parei de dobrar as roupas e o encarei diretamente. Não existe mais nós, Marcos. Existe você, seus crimes e suas mentiras. E existe eu, tentando descobrir quem sou, quando não estou mais fingindo ser a esposa perfeita de alguém que nunca me respeitou de verdade. Carreguei apenas uma mala pequena. Deixei para trás 8 anos de história, fotos de viagens, presentes de aniversário, sonhos compartilhados. Levei apenas o que era realmente meu, minha dignidade e minha coragem recém-descoberta. Dona Sônia me recebeu sem perguntas, apenas com um abraço que durou uma eternidade. Naquela noite,
Choramos juntas na varanda da casa onde cresci, e pela primeira vez em meses, senti que estava respirando de verdade. Você fez a coisa certa, filha, ela disse, acariciando meus cabelos como quando eu era pequena. Ainda não fiz tudo. Na manhã seguinte, liguei para o Ministério Público. Com voz firme, disse que tinha informações sobre irregularidades na Vitallog e que gostaria de prestar depoimento. 2 semanas depois, Marcos foi preso. A notícia saiu nos jornais locais. Esquema de corrupção em empresa de logística desvia milhões da saúde pública. Li a matéria tomando café na cozinha da minha mãe e senti uma mistura estranha de dor e alívio. Letícia também foi presa. Vi sua foto no jornal e percebi que ela não era mais bonita que eu, nem mais inteligente. Era apenas alguém disposta a viver numa mentira, como eu havia sido por tanto tempo. Voltei para a escola 3 dias depois. Meus alunos perceberam que algo havia mudado, mas não souberam identificar o quê. Carla disse que eu parecia mais alta, mais firme, como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava perdido. No primeiro fim de semana após a prisão de Marcos, organizei minha nova vida. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante no Lourdes, perto da escola e da casa da minha mãe. Comprei plantas para a sala, samambaias que não murcham facilmente, diferentes das margaridas frágeis que Marcos costumava trazer. Na segunda-feira seguinte, voltei ao apartamento que dividíamos para buscar o restante das minhas coisas. O lugar estava exatamente como eu havia deixado, mas parecia menor, mais escuro, como se tivesse perdido a vida. Encontrei uma carta dele sobre a mesa da cozinha. Sabrina, sei que nunca vai me perdoar, e não estou pedindo isso. Só quero que saiba que você sempre foi a melhor parte da minha vida, a parte pura, honesta, que eu não soube proteger. Espero que encontre alguém que mereça quem você realmente é, porque eu nunca mereci. Dobrei a carta e a guardei na gaveta junto com nossos documentos de casamento. Não por nostalgia, mas como lembrança. Lembrança de quem eu não queria mais ser. 6 meses depois, estou aqui, escrevendo nossa história numa tarde ensolarada de setembro. Marcos cumpre pena em regime fechado. Conseguiu um bom advogado. Não a Letícia, obviamente. E deve sair em 3 anos por bom comportamento. Às vezes, ainda sonho com ele. Não com o homem que ele se tornou, mas com quem eu pensei que ele era. Acordem com uma pontada de saudade que logo se transforma em gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade antes de desperdiçar mais anos da minha vida. Perder Marcos foi doloroso, mas perder a mim mesma teria sido fatal. Hoje, sou professora, filha, amiga e pela primeira vez em muito tempo, sou completamente eu mesma. E isso, descobri, é mais do que suficiente. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.